tema de cibersegurança, ele é transversal a todo mundo digital. Então, inicialmente, antes de fazer a abertura e um contexto do que nós vamos discutir, eu queria apresentar os painelistas que estão comigo, de forma bem sutil, porque eu vou passar a palavra para eles fazer uma abertura, mas conosco está o Anchises Moraes. O Anchises é uma sumidade aí na área de cibersegurança no Brasil, e atualmente ele está na Apura Networks, liderando toda a prática de ameaças e de inteligência e ameaças de cibersegurança, ou Cyber Threat Intelligence, que é o termo mais comum que se usa em cyber, o termo em inglês. O Ramsés tivemos o privilégio de tê-lo conosco hoje, ele veio de Florianópolis nessa manhã, agradeço muitíssimo. Ele é o secretário adjunto da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado de Santa Catarina. Então, novamente, agradeço muitíssimo a participação conosco. E tem os 2 pés enfiados em cibersegurança. Total. A história dele em cyber também é bem consolidada. Comigo também o Renato Neves, ele é o líder de pesquisa e desenvolvimento da Coffee Bean. A Coffee Bean é uma empresa multinacional fundada por um brasileiro, formado pela Unicamp, o John Lima, e ela trabalha na área de identidade de acesso. Então é um orgulho também tê-lo conosco. Obrigado. E também veio importado, veio direto de Campinas hoje. Então, dando contexto, até seguindo, eu fiz um recorte, eu lerei o recorte aqui para os senhores. Ele é de um artigo, foi publicado por um time de pesquisadores do NIST, que é um instituto que se usa muito como referência no mundo de cibersegurança, um instituto dos Estados Unidos, da América. E eu peguei um recorte bem pequenininho, basicamente é uma sentença desse artigo que eles fizeram, mas é um contexto interessante. É de 2019 esse artigo, então ele não é exatamente muito recente, mas ele dá um contexto que ainda é válido no mundo de internet das coisas. Basicamente o que fala isso, e está entre aspas. Embora o âmbito completo de IoT ele ainda esteja sendo definido, está sendo construído, né? Porque a IoT é um mundo infinito de elementos que podem ser integrados à rede. E geralmente quando a gente pensa em rede digital, a gente pensa em computadores, tablets, celulares, mas o IoT ele rompeu esses limites. E é vasto, ou seja, cada vez mais todas as indústrias têm incorporado elementos de IoT dentro das suas práticas, seja na área de saúde, seja na área de rodovias, não importa qual a especialidade, todo mundo tem cada vez mais se apropriado de integração de sistemas para facilitar sua gestão, controle, medidas, etc. Então, olhando cibersegurança por esse aspecto, uma coisa importante é a questão da consciência. Então, vou continuar no texto. Vocês não entenderam o que significa consciência. As empresas, em geral, elas têm usado, seja terceiro setor, governo ou mercado privado, de forma sistematizada e crescente, elementos de IoT, percepção nossa no dia a dia, como eu acabei mencionando. Porém, isso está acontecendo de tal forma que não necessariamente existe uma consciência dentro das empresas que esses elementos são parte da rede dela digital e que ela tem que pensar e se precaver como ela faz e toma medidas para o mundo digital convencional, para computadores, para tablets, servidores, para o mundo na nuvem, etc. Então, dos temas centrais desse artigo é ele dizer que essa complexidade de dispositivos, que estão também nas residências, desde as fechaduras biométricas, catracas de acesso, lâmpadas, televisores, aspiradores de pó, robôs, etc., eles estão já em uso, eles estão frequentemente sendo operacionalizados, mas não necessariamente eles estão sendo considerados como parte das ameaças de cibersegurança. Então, ele não é tratado com a mesma relevância que os sistemas tradicionais de computação. Basicamente, essa é a abordagem desse artigo do NIST, é bem interessante. O artigo, como eu mencionei, é de 2019 e chama Considerations for Managing Internet of Things, Cybersecurity and Privacy Risks. Vale a pena, é fácil de achar na internet,
e depois eu posso, através da produção do nosso congresso, encaminhar para as pessoas terem interesse. Seguindo sobre isso, eu queria falar para vocês sobre algo que aconteceu há 2 semanas. Então, para vocês verem como isso é pertinente, como está no nosso dia a dia. Eu não sei se todos viram isso, mas houve um ataque a robôs aspiradores domésticos. É extremamente interessante porque ele está muito em linha com esse artigo da NIST e com o fórum que a gente vai estar aqui discutindo nesse painel. Então, basicamente, eu vou ler para você. Isso saiu vastamente na imprensa aqui brasileira, então é fácil de achar até nos grandes canais de comunicação, na internet, em vários sítios, mas eu vou ler um que saiu no Tecmundo, especificamente. Então ele fala assim, é bem rápida a leitura, mas isso é interessante para ler para vocês. Robôs aspiradores de pó foram hackeados e estão disparando ataques racistas e obscenos por meio dos seus alto-falantes, conforme realizou ou relatou, nesse caso, nesse artigo publicado, a ABC News, da Austrália, na última quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024. O problema foi notado em dispositivos da marca Ecovacs, principalmente no modelo de robô aspirador chamado D-Bot X2 ou X2. Há relatos de insultos ouvidos pelos proprietários em vários locais, inclusive em outros países, como nos Estados Unidos, segundo o relatório. Um advogado de Minnesota, chamado Daniel Swenson, foi um deles. O homem escutou o que parecia um sinal de rádio quebrado, vindo do aparelho do robô aspirador de pó, e ao abrir o aplicativo do aspirador, ele notou uma pessoa acessando o controle à distância e a câmera. Swenson reparou, ele resetou o dispositivo e trocou a senha, mas mesmo isso não impediu que o robô continuasse a ser controlado remotamente. Com o invasor, mais uma vez, dizendo frases racistas contra ele e seu filho. Isso aconteceu no dia 24 de maio, foi um dos relatos iniciais, e desde então o robô aspirador dele nunca mais foi ligado e está trancado na garagem. Por depoimento dele próprio. Desarmado. Exatamente, ele desarmou a ameaça. É uma ação de cyberdefesa. Teve um outro caso interessante, que o robô aspirador da Ecovacs hackeado, ele emitiu insultos contra usuários, aconteceu em El Paso, também nos Estados Unidos, e ele foi desconectado e foi flagrado perseguindo um cachorro em Los Angeles. Eu não vou ler o artigo inteiro, mas é extremamente interessante. Isso mostra o quão pertinente é o mundo de IoT com cibersegurança. Absolutamente pertinente. O Afonso, na palestra dele anterior, no Keynote, ele mencionou os ataques a câmeras que ocorrem numa escala surreal, ataque a câmeras, porque muitas câmeras as pessoas compram até para vigiar a criancinha e nunca trocam a senha. Vem a senha admin, por exemplo, que o fabricante coloca, isso nunca é trocado. Até a Anatel no Brasil definiu umas regras de cibersegurança para justamente fazer com que os fabricantes, quando entreguem um produto desse, tenham alguns passos básicos, mais simples do que o modelo europeu que foi mostrado pelo Afonso, mas alguns passos básicos para você garantir a sua segurança. Porque a verdade, você coloca isso em casa, fechadura biométrica, câmera, e não estou nem falando de empresa, órgão governamental, órgãos de alta classificação, né, defesa, etc. Se não tivesse preocupação, você está abrindo uma brecha enorme de ataque cibernético. De novo, isso tem a ver com conscientização, porque geralmente, mesmo na nossa casa, quando a gente pensa em ataque cibernético, a gente pensa no celular, que está vindo um phishing, está vindo um ataque, uma ameaça qualquer, ou no nosso computador. Então a gente pensa ali em configurar um firewall, alguma regra, fechar uma porta, mas a gente nunca pensa no resto. E o resto é o que é pertinente desse fórum, desse painel, que nós vamos começar a discutir agora. Então, o que nós acordamos foi de fazer algumas perguntas para que seja debatido nesse entorno. Então, por isso que esse contexto de abertura ele foi importante e eu quis compartilhar com vocês. A primeira pergunta que eu vou compartilhar aos painelistas, ela é mais geral, mas ela é não menos importante do que nós discutimos até agora. Quais são os riscos de cibersegurança associados a dispositivos IoT, independente do ambiente, seja comercial, residencial, industrial, ou seja, como é que a gente, somos especialistas em cyber, como é que a gente olha esses dispositivos do ponto de vista de risco, como é que a gente trabalha esses dispositivos, por favor.
Bom, me passaram o microfone, deixa eu começar então. Antes, você gostaria de se apresentar inicialmente? Sim, Aí sim. você já faz a... Bom, então, sou Anquises, né, eu trabalho na área de segurança já há muitos anos, há quase 30 já. Hoje trabalho na Pura, né, como líder de Cyber Threat Intelligence, que é uma disciplina específica de segurança para conhecer o cenário de ameaças e alertar os nossos clientes proativamente, né, de que algum tipo de ameaça pode acontecer. E já me interesso por esse assunto há bastante tempo, né? No meu caso eu tenho gato, né? Então provavelmente um aspirador robô não conseguiria pegar os meus gatos, né? Mas para quem tem cachorro já é mais perigoso, né? Mas não só aspirador robô, né? A gente já teve tantos casos assim na história recente, né? Eu acho que um exemplo preocupante que você pincelou foi a questão de hackeamento de babás eletrônicas, né? Então a pessoa tem acesso é, a imagens e áudio, né, com seu filho, né, ou filha, né, seu recém-nascido. Então é um cenário assim para quem é pai, né, que eu acho que é extremamente preocupante e que merece, que é um bom exemplo assim, né, para sensibilizar o usuário final. Mas o que, tentando passar bem rápido para dar bastante assunto para todo mundo, né, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é que, assim, a gente já tem uma dificuldade de colocar os conceitos de segurança para a indústria tradicional de software, né? Isso é uma luta que existe já há muitos anos. Para quem não conhece, existe a OASP, né, Open Web Application Security Project, que é uma comunidade voltada para segurança e desenvolvimento, que existe há mais de 20 anos, que há mais de 20 anos ela publica uma lista das top 10 vulnerabilidades, no sentido de conscientizar os profissionais, né, do que eles devem tomar cuidado, e há 20 anos essa lista é quase igual. Ou seja, a gente está 20 anos tentando educar o mercado e não sai do lugar, né? Então, se para o mercado de software, que é o mercado mais maduro, que existe há muitos anos, desde os primórdios da computação, já é difícil, imagina para um mercado de IoT, onde você mistura um fabricante de hardware, que por conta da conectividade é obrigado a botar um software junto, né, que vai estar na nuvem, né, de novo, é um fabricante com mentalidade de hardware, que já tem que falar com software, com nuvem, com API para comunicar tudo isso, né? Então, assim, para ele chegar na preocupação de segurança, acho que vai mais uns 30 anos assim para frente da gente brigando aqui. Então, existe essa, acho que essa dificuldade conceitual da própria indústria, né, natural da própria indústria. Por mais que a IoT não seja mais uma novidade, já é coisa já enraizada na nossa sociedade, é, ainda assim o nível de maturidade da indústria, né, ainda é bastante, né. Mesmo entre profissionais de segurança, né, não é todo profissional que já tem essa expertise em IoT, em segurança em IoT, né, até para segurança em web a gente tem falta de profissionais, quanto mais para uma coisa especializada. Então acho que a primeira grande dificuldade é essa. Segunda é que qualquer software, qualquer hardware está sujeito a vulnerabilidades, então a gente tem que ter realmente um trabalho de conhecer as melhores práticas, evitar os erros mais comuns no desenvolvimento, na implementação, no uso do dia a dia. É difícil levar essa informação, né, para o usuário final, ainda mais um usuário que está espalhado no mundo inteiro, né? Hoje em dia todo mundo tem IoT na sua casa, empresa e tudo quanto é lugar. E depois a gente começa a falar assim, né, dos erros comuns, né, que acontecem, que continuam acontecendo, e a gente não pode negar também que existe o cenário de ameaças do cybercrime, né, do cybercriminoso, do cyberespião, ou do troll né, da internet que quer falar palavrão no seu aspirador de pó. Agora eu te pergunto, parênteses, para que botar um alto-falante no aspirador de pó, gente? Alguém que sabe explicar por isso? Alguém que está aqui online, a gente tem 17 pessoas online nos assistindo, né? Consegue dar uma justificativa para que botar um alto-falante no aspirador de pó? Enfim, então a galera vai trazendo essas iniciativas, né, criativas para fazer um aspirador de pó mais inteligente e mais caro também, né? E aí vai botando coisa que você não sabe nem para que serve, nem sabia que estava lá, né? Então, eu acho que são questões aí que a gente tem que discutir, e de novo, né, então existe o lado do cybercrime, dos cybercriminosos, que eles sabem que existem esses sistemas vulneráveis e que eles são muito usados para invasões, para realizar cyberataques. Uma das principais botnets que existem hoje, né, que são redes de computadores invadidos e que realizam ataques contra terceiros, é uma botnet chamada Mirai, que ela existe desde 2016 e que era especializada em invadir dispositivos IoT. E ela é responsável pelos principais, dos maiores ataques de negação de serviço, DDoS, que aconteceram nesses últimos 8 anos, né? 16 para cá, dá 8 anos. Então, assim, está sendo usado pelo cybercrime, está sendo usado por atores maliciosos para fazer coisas erradas e por aí vai.
Boa tarde, pessoal. Agradecer o Lincoln aqui pelo convite, né? Satisfação muito grande. Nos conhecemos no Meetup lá na FutureCon, cuja temática também era essa. Me chamo Ramsés, atualmente estou como secretário adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação dessa secretaria lá no estado de Santa Catarina. Atuo nessa área de cibersegurança há pelo menos 25 anos, né? E eu costumo dizer que a gente vende segurança como se a gente vendesse seguro de vida para quem acredita que nunca vai morrer, né? E, e infelizmente ainda é assim, né? A gente vê o mercado europeu é muito mais bem estruturado nesse sentido, né? Em relação a entender o quanto isso é importante para a sociedade, para garantir os direitos fundamentais. Aqui não, né? Aqui a gente quer estar no hype, a gente quer utilizar as funcionalidades e ver o que facilita a nossa vida. Um já fala para o outro, já tem que ter. Aí a gente está falando de smart home, estamos falando de smart building. Hoje a gente chega no nosso prédio e é praticamente tudo integrado, né? Estamos falando tudo de IoT. E cada dispositivo desse, né, aumenta a superfície de ataque, né? Foi falado aqui de superfície de ataque. Então hoje a superfície de ataque é imensa. Eu lembro o ano mais ou menos de 2013, nós dávamos um treinamento para a área de inteligência da polícia lá do estado de Santa Catarina, né, e a gente montou todo um laboratório e demonstrava ao vivo como era a invasão de dispositivos de toda a natureza, né, quando tinham vulnerabilidades. Eu lembro que naquela época a gente fez uma brincadeira com relação às Smart TVs, né, e eu ainda falei o seguinte: se você tem Smart TV que tem câmera, hoje caiu em desuso, né, não tem mais muita câmera porque está tudo no smartphone aqui, mas lançaram algumas linhas de TVs com câmera. Eu ainda brinquei, se você tem uma Smart TV com câmera, cuidado com o que você faz na sala. E se vocês forem pesquisar, tem uma notícia que foi veiculada em vários portais aí de notícia, né, dos grandes, né, relatando exatamente que casais foram pegos, assim, assim, assado, né, a partir da invasão de uma TV. Né. E aí a gente está falando de dispositivos que não são nem aqueles mais baratos, né? Não é uma lâmpada inteligente, não é uma automação de tomada, não é um dispositivo que custa... a gente está falando de uma TV que é um pouco mais cara e mesmo assim a gente tem problemas de atualização, né? Às vezes por conta do próprio fabricante, que não mantém um ciclo de atualização, né? Como a gente viu aqui. Deveria manter, mas aí a gente tem a própria obsolescência programada, ou às vezes não é nem tão programada, às vezes o dispositivo ficou lá antigo mesmo e ele precisa, né, manter a sua cadeia de software atualizada, e o hardware que está lá já não comporta mais as atualizações que ele tem no software, ele não vai manter 10 linhas de atualização de produto, então ele mantém um produto de suporte de longo prazo, e aquele outro ele abandona, e quem tiver com aquele dispositivo ali, que reze para não acontecer nada. Né? Só que a gente está falando de impacto real na nossa vida, né? E aí quando a gente está falando do smart building, a gente não se dá conta, né? Quando acontece uma notícia dessa de que o aspirador está, né, tá fazendo uma brincadeira a partir de um alto-falante, né? Imagine a Mirai. Hoje o atacante ele quer ficar lá num ataque persistente durante anos, né? E é isso que ele faz. Essa rede ela é alugada no mercado, né, da Deep Web para quem quiser fazer ataque massivo, por exemplo. Não só esse, né? Como N outras possibilidades de ataque. Então, estamos, sim, numa situação em que é complexo de a gente lidar, né? O mercado europeu tem essa força toda, mas aqui no Brasil a gente vem sempre a reboque, né? Exemplo da LGPD, né? Veio a reboque do regulamento europeu, do GDPR, eu acho que agora, tanto com o AI Act, né? A gente sempre vem a reboque, porque a gente tem que posicionar nossas empresas no mercado europeu. Mas todo o restante, eu acredito que é uma complexidade muito grande de a gente lidar com isso por conta da falta de profissional, às vezes, né, formação profissional na área. Né, a gente já tem dificuldade de profissionais na área de tecnologia, na área de cibersegurança, é mosca branca, os profissionais estão trabalhando para fora, né, e a gente sabe disso. Então, tudo isso faz parte. Se a gente analisa os planos de cibersegurança dos países que fazem parte da comunidade europeia, todos eles vão colocar lá no plano de risco de implementação do plano de cibersegurança o risco de mão de obra. Lá. Imagina aqui que a gente está perdendo profissional lá.
né? Então, tudo isso faz parte do nosso desafio dentro, né, dentro daquilo que a gente tem que orientar a gente, né, no Brasil, né, como um país que precisa se desenvolver em relação a isso, em relação à sua mão de obra, né? A partir da mão de obra a gente consegue fazer tudo isso que a gente viu aqui, que é extremamente complexo, né? Senão a gente vai cair, né, no mesmo problema que acontece, né, aconteceu e acontece com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? 80% do que a gente vê da atuação é pro forma, né? É um conjunto de documento, um conjunto de planilha, mapeou alguma coisa, mas de prático mesmo, se a gente botar à prova um sistema desse, não, né? A gente que é da área de segurança sabe que não, né? A gente hoje está protegido pelo que a gente chama né, de segurança por obscuridade, né? Só não aconteceu nada porque ninguém quer, né? Ninguém bateu a porta, porque se bater vai estar muito fácil. Certo? Então, eu acho que o desafio é muito grande, esse fórum é importantíssimo nesse sentido. Os dispositivos simples, né, eles estão no nosso dia a dia, e eles são simples em termos de implementação para serem baratos, e eles são simples em termos de usabilidade, né, porque para ele vender, qualquer um tem que instalar. E quer instalar de qualquer jeito, ele tem comunicação com a nuvem, e ele deixa, né, muitas portas abertas dentro do nosso ambiente. E vai ser difícil a gente conscientizar todo mundo de que isso acontece. Todo mundo quer usar as facilidades, né? A sua fechadura inteligente, a sua máquina de lavar com Wi-Fi, a sua TV já conectada já desde sempre, tem geladeira, tem iluminação inteligente, tem persianas, né? Tem tudo, né? Cada dispositivo desse, às vezes, o que ele vai poder fazer? Abrir minha persiana? Mas se ele abre uma porta, e se ele entra naquele dispositivo como ponto de entrada e faz um deslocamento lateral, o atacante ele vai pelo dispositivo que é mais fácil de invadir. Está na mesma rede, e dali ele pula para outro dispositivo, e ali ele vai ficar dentro daquela infraestrutura pelo tempo que ele achar necessário, né? E hoje em dia é quietinho, tá? Então eu acho que é importante esse debate, e principalmente que a gente consiga pensar nesses desafios, né? Qual é o nosso papel? De formação, de fomento à formação de mão de obra, de novas tecnologias, de aprender muito, né, com o mercado europeu, com as iniciativas europeias, né, e sabendo que a gente tem desafios muito maiores do que tem lá, porque a gente tem essa complexidade em relação a ter mão de obra, tá? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Renato Neves, trabalho na Coffee Bean Technology, uma empresa que desenvolve uma plataforma de gestão de identidade e acesso também, e governança também, né? Então a gente faz toda a parte de governança de identidade e controla, né? Faz vários tipos de controles ali que são muito úteis para justamente essa área de cibersegurança, né? Até em questão dessa parte de riscos, né? O pessoal já mencionou aqui, mas um ponto muito importante, a gente às vezes se preocupa muito com a invasão final ali, né? Seja roubando uma imagem, vendo o vídeo ali, né? Ou pegando dados que são capturados pelos sensores, né? Mas acho que um dos principais pontos, até para o ambiente mais corporativo, né? É o ataque lateral, né? É aumentar a superfície de ataque na empresa, né? Então, às vezes, um simples sensor, um simples lâmpada inteligente que coloca dentro de um prédio, né? Ou dentro de uma empresa, abriu ali um backdoor para alguém entrar e ter acesso a outros servidores que têm informações confidenciais, né? Informações privadas sobre as pessoas, sobre os colaboradores, sobre projetos, né? Espionagem industrial. Então, isso é um dispositivo, né? Imagina vários, né? A gente colocar, às vezes, centenas, dezenas de dispositivos dentro de um prédio, né? Quantas portas abrem? Muitas vezes, alguns dispositivos já vêm com malware, né? Já instala ele não tem senha, mal tem senha ali, tem uma senha padrão, e aí ele já está com o malware instalado, ele já colocou ele na rede, no Wi-Fi, né? Ele já está lá, abriu uma porta para alguém conectar, né? Que aí são até os botnets, que o pessoal chama, né? Que já tem ali centenas de milhares de dispositivos que o pessoal na Dark Web, né, vende, controla, e consegue com isso fazer ataques aí de DDoS e vários tipos de ataques. Então, preocupação, às vezes a gente se preocupa muito com o device em si, né, com o IoT em si, mas é tudo, né? É o ataque lateral, é a superfície inteira, e aí abre, né, muitas portas ali para ataques dentro da empresa, né? Então,
de dentro das empresas, né? E fora o ambiente doméstico, né? Que aí é invasão de privacidade mesmo de vários aspectos ali da vida cotidiana, né? Obrigado. Antes, por favor. Só que eu tô aqui me coçando aqui porque eu comecei a lembrar de vários exemplos, né? Eu vou citar só dois. Acho que a maioria da galera que lembra que há uns 10 anos atrás virou moda aqueles porta-retratos digitais. Lembra que você botava lá o pendrive, cartão de memória e ficava trocando suas fotos, né? Nessa época mesmo, eu trabalhava numa empresa já também de inteligência e surgiu a notícia de que alguns desses porta-retratos vendidos no Walmart lá nos Estados Unidos, eles já estavam infectados com malware. E aí o pessoal do nosso time foi lá, né, foi no Walmart, comprou e fez o teste e realmente já vinha infectado de fábrica com malware dentro do porta-retrato. Ou seja, você bota lá um pendrive, copiou as fotos, botou o pendrive no teu computador, pá, ficou infectado. Né? E outro caso, acho que de uns 2, 3 anos atrás, teve um cassino em Las Vegas que ele foi invadido através do sistema de monitoramento de temperatura do aquário. Né? Então o cara invadiu um terceiro, né, um terceirizado, que era o cara que fazia a parte de limpeza, monitoramento do aquário, que ficava de decoração no cassino, e através desse sistema desse aquário fez a famosa movimentação lateral, né, estava vulnerável, o cara invadiu, fez a movimentação lateral e acabou invadindo os sistemas do cassino. Então só para trazer dois exemplos históricos aqui clássicos. Não, muito bom, obrigado, muito bom mesmo. Vocês veem que nós não estamos salvos, né? Basicamente essa é a mensagem, não estamos salvos. E a transformação digital, ela é um caminho sem volta. Veja que o Afonso citou o que aconteceu com a CrowdStrike, com uma falha no software dela, não importa o motivo da falha, e o impacto que teve em tráfego aéreo e numa quantidade gigantesca de serviço, até o Brasil, que foi afetado, teve afetação por isso, mas majoritariamente no hemisfério norte. Então, uma das coisas importantes que a gente tem que pensar sempre, e seguindo aqui nos comentários que foram feitos pelos panelistas, é em como a gente melhora os processos, seja industrial, comercial, governamental, residencial, para otimizar o uso e ter um uso mais seguro desse tipo de infraestrutura. Lembrando que cada vez mais vai ser parte da nossa vida, na nossa casa, em qualquer lugar que a gente estiver. Bom, então, uma das questões centrais é acesso. Vocês veem que acesso é uma coisa que incomoda muito, porque, por exemplo, quem não se incomoda em ter que ficar mudando de senha frequentemente, em ter que criar senha forte, em ter que criar uma senha para cada acesso que você vai ter. Então, você tem N contas em N lugares diferentes, tem que ter N senhas diferentes. É uma regra quase impossível de seguir, apesar da prática em cibersegurança definir dessa forma. Agora, vamos incluir IoT nisso. Vamos incluir uma centena ou 1 milhar de equipamentos diferentes, além do tradicional computador, celular, etc. E o celular já cito porque ele está na nossa vida cotidiana, né? Então ele já não dá para se tratar como um IoT, porque lá no começo ele era um bichinho IoT também. Né? Ele não era assim tão bem visto como a gente vê agora. Aí eu vou começar até pelo Renato esse giro, porque a especialidade dele, ele é gerente de pesquisa e desenvolvimento disso. Como abordar de uma forma mais ampla a questão de identidade de acesso, que hoje tem biometria, segundo fator de autenticação, etc. Tem outras formas de fazer isso, pensando no mundo mais amplo, que é um mundo que não é só computador, e só no computador nós já sofremos muito, né, com os websites, aplicativos, e pensando, expandindo isso para os dispositivos distribuídos nos nossos IoTs da vida. Acho que um dos primeiros pontos, assim, a gente até como consumidor, procurar, né, equipamentos de fabricantes mais confiáveis, tá, também, de fabricantes que a gente vê que eles têm uma preocupação maior com privacidade e com segurança. Não comprar aspirador da Ecovacs. Se bem que a Ecovacs já é uma marca, né, um pouco melhorzinha ali, né? Mas porque tem muitos dispositivos, né, que são super baratos, né, super simples ali, e a gente não sabe nem, né, como ele vem, como ele é feito, da onde que ele vem, como ele é distribuído, né? E aí, então, com isso já abre as portas e muitas vezes esses dispositivos não têm nenhum mecanismo de autenticação, né? Às vezes tem no máximo ali um login, uma senha padrão, que não consegue fazer nenhuma customização extra, né? Então, a gente como consumidor, né, buscar também algumas ofertas de produtos melhores que tenham um controle maior de acesso, que a gente consiga, né, ter isso no ambiente doméstico é um pouco mais complicado, porque realmente é mais simples, né? Os equipamentos são mais simples,
são mais simples, o setup é mais simples, né? Mas na área corporativa, aí é muito importante, sim, ver quem são os fabricantes, né? O que eles fornecem, como que aquele produto deles pode ser interligado, né, integrado com ferramentas de segurança, né, ferramentas de monitoramento, ferramentas de gestão de identidade, né, protocolos de autenticação, né. Então, tem que ser até um pré-requisito, né, das empresas, quando forem comprar qualquer equipamento e IoTs e tal, de ter uma listinha ali, ó, isso aqui, ó, a gente precisa que esses dispositivos aqui tenham acesso granular, né, a gente tem que controlar quem são as identidades que podem, né, visualizar dados, que podem configurar, né, que podem ter acesso àquele dispositivo IoT, né, e também, assim, ter toda uma parte ali de controle, essa gestão, né, a gente conseguir fazer, até gerar, ter as ferramentas, né, que fazem a gestão de IoT de identidade, né, para poder também ter auditoria, a gente conseguir ter todo o log, tudo que está acontecendo ali, né, e gerar, né, as auditorias para compliances, para regulamentações, né. Então, as ferramentas, né, são muito importantes para isso, né. Então, acho que basicamente seria isso, assim, a gente olhar o IoT, ele está ali como um computador, né? Está ali como qualquer equipamento digital na rede Wi-Fi. Então, tu tem que ter a mesma preocupação, né? E até tem um outro conceito muito comum na área de gestão de identidade, que é o Zero Trust, né? Antigamente era muito... o pessoal considerava, a minha rede aqui é protegida, né? Eu estou numa rede privada, a minha rede é protegida. Está fora, nem quero saber, mas aqui eu fechei meu firewall aqui, né? Não tem preocupação nenhuma. Agora não existe mais isso, né? Hoje a rede privada é tão aberta quanto a rede pública, né? Então tem que conseguir ter esses controles, né? Ter o mínimo de privilégio, as pessoas terem o mínimo de privilégio para acessar sistemas, dispositivos, né? E com isso ter um controle melhor ali do que está acontecendo no teu ambiente. Eu lembrei das aulas de engenharia de software lá nos primórdios, né? Requisito não funcional de segurança. Para poder se livrar dele, a gente colocava que estava numa rede privada segregada, né? Uma rede local, certo? E aí não precisava ter que detalhar requisito não funcional de segurança, né? A gente usava como premissa de projeto isso. Hoje não, hoje o conceito é de Zero Trust, né? Porque tá tudo conectado com tudo, né? A gente está por mais que a gente esteja numa rede local, que tem um firewall ali que separa aquele perímetro, a gente tem N dispositivos fechando túneis para todo tipo de serviço na nuvem, e a partir dali ele consegue estar dentro da tua rede e a gente dificilmente vai conseguir controlar isso, né? Por isso do conceito do Zero Trust. Então, a gente levantar requisito de um projeto de software hoje não dá mais para usar esse artifício de é uma rede privada, é uma rede local, então relaxa os requisitos de segurança, né? Não precisa ter criptografia de trânsito, não precisa autenticação, pode ser simplória. Não, hoje não dá mais para fazer isso, né? E hoje não dá mais para fazer isso em lugar nenhum. Se a gente pegar grande parte dos condomínios, grande parte das casas hoje, os dispositivos de tag RFID são simplórios, né? São suscetíveis a todo tipo de ataque muito simples para poder entrar no condomínio, né? E a gente não está falando nem de um ataque cibernético, né? A gente está um ataque físico mesmo por meio da tecnologia. Agora junta isso com a parte de portaria remota, né, de dispositivos que estão interconectados, de tudo isso. E aí um dos desafios é exatamente esse, né? Como é que a gente reconhece cada dispositivo desse? Se a gente já tem um desafio quando é identidade, né, de pessoas, uma identidade digital, que a gente tem que ir lá, né, são 3 fatores, múltiplos fatores, o que você é, o que você tem, o que você sabe, multiplica, né, vai juntando um com o outro, faz 2 fatores, 3 fatores para provar que eu sou eu mesmo, né. Agora, dentro de uma rede colaborativa de dispositivos de IoT, né, são sensores, são atuadores, às vezes, como é que a gente identifica que aquele dispositivo realmente é o dispositivo que se propõe, né? Que ele não foi trocado, que não extraíram o firmware dele, alteraram e colocaram em outro dispositivo com comportamento malicioso. Como é que a gente faz essa identificação desses dispositivos? Tem N pesquisas nessa área, né? Aí tem a parte de computação baseada em reputação, que aí o dispositivo, quando passa a integrar uma rede dessa, ele passa a ganhar ou passa a ter prerrogativas dependendo da atuação dele, mesmo baseado na teoria de sistemas distribuídos, né? Mas
Temos isso no nosso dia a dia hoje? Não, né? Pega um dispositivo, abre um aplicativo, diz que ele, né, é meu, integra ele na tua rede ali e pronto. Nunca mais olha para ele, né? Manda o teu dispositivo lá ligar a lâmpada, desligar a lâmpada, abrir porta, fechar a porta, e ninguém mais olha para ele. Se tem atualização de firmware, se não tem, se tem alguém já pendurado na tua rede junto com aquele dispositivo, se não tem. A gente não olha mais para isso, né? E talvez nem olhe. Então esses são os desafios, né? Na identificação dos dispositivos é algo extremamente complexo. Tá? Por quê? Porque se já é complexo quando a gente tem uma interação humana, que a gente pode ter todo um conjunto de fatores associados, né, a gente, algo que a gente possa ter de forma exclusiva, ou saber de forma exclusiva, ou que a gente mesmo né, identificação facial e tal. Agora a gente está falando de um dispositivo que pode ser trocado, que pode alguém que tem acesso físico a ele, pode injetar um código que às vezes eu não controlo. Então tudo isso faz parte da complexidade dessa cadeia de gestão, né, da governança desses dispositivos IoT que hoje em dia a gente pouco vê. A gente viu todo um cuidado aqui que a comunidade europeia está tendo em relação a toda essa cadeia, né, de suprimentos aí no fornecimento dessa tecnologia, né, mas é um desafio, e assim, ó, quando tem um problema como esse, é um mundo de oportunidade que se abre para a atuação de todo tipo de profissional, né? Então, eu acho que é extremamente importante a gente olhar para isso, né? Não como forma de a gente criar um alarde caótico e tal, não, porque isso já está no nosso dia a dia, já existe, né? Um ou outro incidente acontece, vai continuar acontecendo, mas a gente tem que começar a olhar para isso com outros olhos, né? Não esquecendo que tem um risco associado ali. E ele já está posto para a gente, já está posto no nosso dia a dia, né? Acho que a grande maioria dos condomínios que tem reconhecimento facial, se você botar uma foto, ele abre a porta para você. Porque o dispositivo é simples, ele não vai ter o algoritmo mais rebuscado que vai verificar se realmente é um rosto, profundidade, né, se você está piscando, se está... Não vai fazer isso. Porque quem implantou aquilo ali implantou um dispositivo simples. E quem está usando nem sabe que pode acontecer dessa forma. Cara, eu vou ter que trollar o porteiro eletrônico lá do meu prédio. Vamos testar? Depois a gente compartilha no grupo do WhatsApp aí, quem conseguiu. Eu tenho um amigo, né, o Gustavo Lourenço, que é um excelente profissional da área, que ele tem uma frase sensacional, né, que ninguém morre de fome com arroz com feijão bem feito, né? E eu acho que muito do que a gente está falando aqui é essa questão de qual que é o arroz com feijão bem feito para o IoT, né? Então passa pela questão de gestão de acesso, né, controle de acesso. Então você ser obrigado, por exemplo, assim que você ativar o seu dispositivo, você alterar o usuário e senha dele, né? Não ter senhas default, não ter senhas hard-coded, né? Que você nem sabe que existe, mas aquele seu dispositivo tem uma senha lá que só o fabricante sabe, só que em algum momento todo mundo vai descobrir, né? E aí entra um segundo problema, né? Se seu dispositivo tem alguma vulnerabilidade, você fazer atualização, né? Tem que ter capacidade de fazer atualização de firmware, né? De software, dentro daquele dispositivo, né? Então alguém já atualizou atualmente recentemente o seu aspirador robô? Acho que não, né? Mas deveria ter como atualizar ele, né? Smart TV, né? Você atualizou o firmware da sua Smart TV? E por aí vai, né? Então são alguns cuidados básicos, a questão de cuidados no desenvolvimento de software, cuidados do ponto de vista corporativo, né? Você ter uma rede segmentada só para os dispositivos IoT, se possível, né? Ou para determinado tipo de uso. Então, por exemplo, atualmente toda empresa nas salas de reunião tem o quê? Uma TV, não tem mais projetor. E é uma Smart TV, né? Que tem recursos computacionais dentro, que pode ser infectada, que tem usuário e senha. Vocês sabem qual que é o usuário e senha da Smart TV da sua sala de reunião? Né? A galera que está online já conferiu isso daí? Provavelmente não sabe, provavelmente a senha default do fabricante provavelmente já está invadida. Né? E a senha de desbloqueio é 0000, né? Então são esses cuidados básicos de segurança que se a gente se limitasse a eles já estava bom demais. Né? E quero destacar até que o Eric Malta, que está online assistindo a gente, ele gostou bastante da gente ter trazido a questão da falta de profissionais e capacitação desses profissionais também. Então são cuidados aí que a gente tem que tomar, né, tem que ter. Obrigado. Eu vou pedir agora para que sucintamente cada um de vocês faça tipo por um minutinho umas considerações finais e aí nós vamos passar a plateia para ver as perguntas, tá bom? Então, 15, por favor.
Minha consideração final, acho que realmente é isso. A gente tem que tomar bastante cuidado com os dispositivos IoT e é relevante pensar também que o IoT não está só em casa, né? Está no escritório, está nas indústrias, né? O IIoT, Industrial IoT, está nos hospitais, o IoMT, Industrial Medical Devices, o Medical Things, né? Tem dispositivos militares também, enfim, está em todo lugar. Então, essa preocupação de segurança tem que fazer parte de toda a cadeia, né? Do projeto, produção, instalação, uso e por aí vai. Então, acho que essa é a nossa luta aqui, que a gente quer compartilhar e trazer todo mundo aqui do Fórum Brasileiro de IoT para também se preocupar com a questão de segurança, porque é uma coisa real, é uma coisa que já está acontecendo e que a gente já está vendo no mundo real. Então, satisfação grande estar aqui, né? Eu acho que esse debate ele é infinito, né? Não só nos desafios, mas nas oportunidades que a gente tem, né? Obrigado, Lincoln, mais uma vez pelo convite, né? E os demais aqui pela aula. E o grande desafio é exatamente formação profissional. Interessem-se pela área de tecnologia, pela área de segurança, porque se a gente forma 10 profissionais na área de tecnologia, que já é pouco, né? Talvez a gente tenha um ou nenhum na área de segurança. Então, isso é importantíssimo para que a gente desenvolva produtos nacionais, que a gente possa fazer parte dessa cadeia de suprimentos mundial, para que as soluções de tecnologia de valor agregado possam vir para o nosso país, né? E a gente passar de meros utilizadores de tecnologia vindo de fora, para que a gente realmente tenha também parte dessa cadeia de suprimento aqui dentro, para que a gente seja um país mais resiliente e, de preferência, né, não só que seja resiliência, mas que com isso a gente consiga agregar valor, né, no nosso PIB, porque é a mão de obra que realmente, né, ela é de valor agregado, e a gente tem toda a oportunidade para poder compor esse tipo de solução de nível mundial. Então, interessem-se pelas áreas de tecnologia, principalmente de segurança. Eu também ia falar bem exatamente nessa parte de a gente tem que criar uma cultura de segurança da informação, né? Não só nas empresas, né? De todo mundo na empresa, até principalmente as lideranças da empresa, porque tem que ver que a cibersegurança, né, não é um custo, não é um gasto, né? Ela tem que ser considerada como um investimento, né? Porque imagina vazar uma informação, né? De colaboradores, de clientes, né? O quanto que isso dá de gasto para a empresa, né? Então, é muito melhor prevenir, né? Investir em cibersegurança, né? Com ferramentas, com monitoramento, com pessoas especializadas, né? E já entra também toda a parte de cultura, de educação na área de cibersegurança, né? Mas a gente também, em casa, também ter essa preocupação, né? De comprar, né, produtos mais confiáveis, de fazer um setup, né? Quando chega lá aquele dispositivo IoT, fazer um setup mais adequado nele, né? Então é uma cultura, né? Uma cultura tanto pessoal, né, quanto organizacional, e com isso vai também trazer benefícios para o governo, né, para toda a sociedade como um todo. Obrigado. Vamos então às perguntas do público online, presencial, por favor. Por favor, se puder falar o nome e a organização. Boa tarde, eu sou o Sérgio da Shark. A gente viu duas apresentações. O Afonso mostrou os requisitos na Europa, agora, na comunidade europeia, e que eles são uma missão quase impossível, e mesmo assim tem uma série de falhas ali, foi muito simplificado, mas parece uma série de falhas. Por outro lado, no Brasil, onde a gente chegou, a Anatel publicou aquele ato 77, né, que é muito mais declaratório no momento, as empresas só preenchem um questionário respondendo algumas perguntas, cerca de 30, 40 perguntas da Anatel, mas a Anatel, até onde eu sei, ela só está mesmo restringindo no caso do set-top box de televisão pirata, e nada mais. Quer dizer, qual é o caminho? A gente tem um 880 aqui, a gente tem um 80 lá na Europa, e a gente tem um 8 aqui. Qual que é o ponto ideal e como é que a gente consegue evoluir? Obrigado. Assim, ó, e aí a gente tem que tirar o chapéu para o legislador europeu, né? Tanto no regulamento do GDPR, né, da proteção de dados
quanto da inteligência artificial e agora, né, tudo que a gente vê lá, ele tem um debate técnico muito forte, né? Você vê que é tudo muito embasado nos frameworks de boas práticas de segurança. Quem trabalha na área de segurança vê um legislador colocar aquilo daquela forma, né? Ele vê que o sonho dele era que aquilo ali fosse implementado, né? Infelizmente, no Brasil, a gente pega aquilo e eu costumo dizer que é o seguinte, né? A gente tem, e eu falo a gente, né, por me colocar como brasileiro aqui, a gente tem um problema de, quando vem uma legislação, a primeira pergunta que a gente faz é, o que eu preciso fazer para não fazer nada? Né? E esse é o problema da segurança, a gente não observa que aquilo ali nos dá mais competitividade, que nós coloca os nossos produtos num patamar mais elevado e que a gente está numa sociedade que ela é puramente digital. Toda a nossa interação é digital. Então, se a gente não se der conta disso, de que isso é diferencial no mercado global, a gente não vai sair nem do 8, né? E talvez o próprio 80 da comunidade europeia ainda não fosse o suficiente, né? Então, tudo que está ali está nos frameworks de boas práticas de segurança, seja eles da ISO, do NIST, todos que vocês podem pegar do mercado, né? O legislador olhou aquilo ali, pegou a cadeia de custódia lá na proteção de dados, colocou ela toda ali para que a gente tivesse realmente proteção fim a fim, é uma lei principológica, o AI Act é a mesma coisa, né? Colocou os elementos da gestão de risco, tudo que a gente vê ali ficou perfeito. Agora, implementar, aqui no Brasil a gente não terminou de implementar nem o Marco Civil da internet, né? A gente vê uns Wi-Fi aberto aí, a pessoa não consegue nem identificar quem está acessando a rede, e uma lei que já está aí há mais de uma década. Então, esse é o nosso desafio, né? Profissionais e uma sociedade que tenha consciência de que o mundo mudou, a sociedade em rede, todo mundo conectado, esses são os novos valores, aí que agrega valor, né? Tem dinheiro na mesa, a gente perde muito dinheiro por ataque cibernético, por problema de operação, por falta de operação, por conta de ataque. Enquanto a gente não se der conta disso, não vai adiantar, né? Então a gente tem que sair do 8 para o 80, eu acho que não tem nem o intermediário. É o seguinte, vocês comentaram bastante do caso do aspirador de pó, e eu fiquei me questionando qual que é a motivação de um hacker de aspirador de pó. Ele quer notoriedade na comunidade dele, ou ele quer, isso é um ataque lateral para alguma coisa, ou ele está só se divertindo? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Existem diversos cenários e diversos atores, né? Cada um pode ter seu objetivo diferente, né? Nesse caso específico, acho que tá claro que ele queria realmente zoar, trollar, né? Assim, tipo, provar que o negócio é vulnerável, né? E ganhar fama porque ele conseguiu descobrir isso daí, né? E aí ele bota lá no currículo, no LinkedIn, o hackei aspirador de pó, sair na reportagem da CNN e vai procurar emprego, né? Então, esse é um cenário. Mas existe também o atacante malicioso com o objetivo de causar uma fraude ou causar uma espionagem. Então, usar o dispositivo IoT, né, por exemplo, aspirador de pó com câmera dentro do escritório, né? E provavelmente, se tem câmera, né, e alto-falante, ele vai ter também um gravador, né? Um fone, né? Então ele pode ser usado para espionagem industrial também, uma espionagem corporativa, roubo de dados, né? Ou pegando o pior exemplo possível, né? Assim, uma babá eletrônica e um pedófilo hackeando aquela babá eletrônica, ou pior, alguém roubando o feed de imagem daquela babá eletrônica e vendendo num fórum de pessoas que não deveriam nem existir, né? Então, assim, existem vários tipos de cenários de ataque e cada um vai direcionar o seu ataque àquele dispositivo IoT para obter aquele ganho específico. Então, de novo, pode ser uma espionagem industrial, né? Pode ser uma invasão para roubo de dados pessoais, roubo de imagem, ou só zoar e ficar famoso, né? Se alguém quiser complementar. Acho que o Afonso tem um complemento aqui. Eu queria felicitar o painel. Obrigado, Lincoln, por ter juntado gente de tão boa qualidade aqui. E me lembraram que o nome do botnet era o Mirai. Era esse que eu queria lembrar durante o meu talk. Obrigado. Eu tinha duas questões, mas uma primeira já foi mais ou menos abordada, que é o como fazer passar a cibersegurança de uma ideia de custo para uma ideia de benefício, quer dizer, de competitividade, de vantagem competitiva. Eu gostei da frase que foi usada, que cibersegurança é vender seguro para alguém que tem 18 anos, que acha que não vai morrer nunca, né? E é exatamente isso, quer dizer, como passar
como conseguir convencer o problema de cultura que foi abordado, principalmente as corporações, a encarar cibersegurança como uma vantagem competitiva. Acho que isso é fundamental, porque é um custo muito grande, mas tem que mostrar que é que nem seguro, é vender seguro, quer dizer, que o custo de uma brecha é pior do que o custo de investir no básico, pelo menos no básico, como foi dito, que se tivesse o básico já era ótimo. Eu trabalhei também, quando eu trabalhei na comissão, eu trabalhei na unidade de cibersegurança que estava fazendo essas leis. Mas eu tenho uma questão que talvez vocês possam abordar, que a coisa vai piorar, que com a chegada da tecnologia quântica, que vai quebrar todos os protocolos de criptografia que existem hoje. E eu sempre, faz alguns anos que eu falo que a gente discute isso no fórum, no congresso, e eu não acreditava que o computador quântico ia chegar muito cedo, eu ainda não acredito que o computador quântico vai chegar muito cedo. Por outro lado, o desenvolvimento dos algoritmos para quebrar os protocolos de criptografia, eles evoluíram muito baseados na tecnologia quântica. Então você não vai precisar de um computador quântico para poder quebrar a criptografia. Já 2 semanas atrás, os chineses publicaram um paper que eles tinham quebrado o RSA 2732, não sei se é verdade ou não, mas usando um algoritmo diferente com uma máquina que já existe. Então a coisa está chegando muito perto. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Como eu disse, vai piorar, quer dizer, se não está bom. É porque assim, né, a gente não pode apagar a luz hoje no mundo da computação binária tradicional e acender na próxima semana já com todo mundo com computação quântica, né? Então tudo que a gente tem de proteção hoje é baseado na computação tradicional binária, né? No que a gente conhece. Só que, paralelo a isso, existem nações que já têm computadores quânticos, já existe pesquisa avançada nesse sentido, e a gente tem, a partir desse poder computacional, a possibilidade de quebrar qualquer dispositivo, né, que garanta segurança com base na complexidade, principalmente no que diz respeito à criptografia. Então, infelizmente, não tem uma saída, né? A gente vai ter um período em que a gente vai conviver com alguns governos tendo acesso a isso, né? Ou algumas grandes empresas tendo acesso a essa tecnologia, e nós, meros mortais, não. Então, tudo que a gente tem como segurança vai depender muito mais da questão regulatória ou até de um poder, né, constituído, do que simplesmente a gente conseguir adequar toda a tecnologia. Não dá para desligar e ligar tudo, a gente vai, né? A gente tem um legado mundial aí gigantesco. Então, a gente vai conviver com isso e realmente, se não tivermos coesão administrativa de gestão mundial em relação a esse tema, né, vai ser algo meio que caótico, né, em função do que dá para ser feito a partir de uma tecnologia dessa. Só complementar, a gente não pode esquecer que a criptografia ela é a base da segurança e da privacidade nossa no mundo online. Né? Tudo que a gente tem de segurança, de privacidade, é porque normalmente tem a criptografia protegendo a comunicação, o armazenamento de dados. Então, se chegar um momento em que a computação quântica vai quebrar os algoritmos criptográficos em uso, a gente não tiver outra opção de algoritmo, a gente vai voltar para a idade da pedra. A gente não vai conseguir mais fazer internet banking, fazer e-commerce, garantir a privacidade dos dados que a gente tem e por aí vai. Então, realmente, é um cenário preocupante ou desesperador, dependendo do seu nível de otimismo, né? Do copo meio cheio ou do copo... Na verdade, copo meio vazio ou copo meio vazio, né? Então, de fato, é preocupante, né? O que a gente tem que fazer é torcer para que os pesquisadores de criptografia, né? Aí o pessoal do IMUSP, né, que está aqui, que nos ouça, né, consigam desenvolver algoritmos criptográficos melhores em paralelo com essas pesquisas de quebra dos algoritmos existentes, para que quando chegar a quebra a gente tenha alguma alternativa, né. E o interessante sobre a questão de criptografia aplicada aos dispositivos IoT, que a gente acabou nem chegando nesse assunto, né, é que normalmente os dispositivos IoT, eles são pequenos, menores, pouco poder de processamento, pouco poder, né, alimentação energética, então você não consegue colocar algoritmos muito complexos em cima desses dispositivos, né? Então, num cenário desse, provavelmente os primeiros a cair seriam dispositivos de IoT,
né, para depois cair o internet banking, o e-commerce e tudo mais. Mas, de fato, nesse cenário preocupante, os dispositivos IoT eles seriam os mais arriscados num primeiro momento, por conta dessas limitações que eles já têm. Sugeri que seja uma última pergunta. Só vou contribuir aqui rapidinho, assim, ó, Perdão. mas não vamos pensar só no copo meio, no copo meio vazio, né? Mas junto com a computação quântica a gente resolve vários problemas que hoje a gente não consegue resolver, né? Todos os problemas NP completo ali, eles vêm para a gente resolver, e aí otimização, roteirização, então tem equação de vida e morte, né? Do outro lado tem muito benefício também. Só um comentário. Se alguém tiver mais alguma pergunta, o Ricardo está por aqui. Vou pedir para fazer um slide e passar para a Viviane. Entre o penúltimo e o último painel, nós temos 2 painéis, vamos projetar ali um endereço de e-mail. Quem tiver pergunta específica para o grupo A, no caso Cybersecurity, pode mandar para esse e-mail que a gente passa para o grupo a responder as perguntas, tá ok? Então, uma pergunta. Wagner Maia, eu sou da Abrint, Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. Nós estamos analisando a questão de cibersegurança baseado num contexto, imagino eu, de IPv4 e com NAT, né? O NAT, evidentemente, ele não é uma coisa de segurança e ele dá uma certa obscuridade nos dispositivos, tanto que a maioria dos ataques hoje eles se iniciam de ações equivocadas dentro da rede que acabam contaminando dispositivos. Esse mundo de IPv4 e CGNAT e NAT, ele vai acabar, né? Porque ele é baseado em um compartilhamento de portas que são finitas, e por aqueles gráficos que a gente viu de evolução do número de equipamentos só de IoT, logo nós vamos ter que definitivamente adotar o protocolo de IPv6, que no Brasil já 50% dos usuários já estão habilitados para IPv6. Com o IPv6 nós vamos ter, não que o IPv4 seja mais seguro, pelo contrário, mas com o IPv6 nós vamos ter uma facilidade maior de visualização dos equipamentos que estão por trás de uma rede qualquer, né? E como vocês estão vendo, assim, iniciativas dos fabricantes de equipamentos da IoT, etc., no sentido dessa nova realidade que está por acontecer logo. Deixa eu dar uma pincelada e depois vocês complementam, né? Eu acredito, bom, assim, super concordo. Na verdade, assim, acho que já faz 20 anos que o pessoal do NIC-BR fala que o IPv4 vai acabar, né? Mas eu concordo, né? Na verdade, ele já acabou, a gente continua usando, né? É igual aquele carro velho do tio que você fica usando, né? Enquanto não pifar de vez. Então, assim, é um cenário real, né? Não sei se o IPv4 vai acabar antes da computação quântica chegar de verdade ou não, né? Quem que vai chegar primeiro? Mas é um cenário real. Na verdade, o que eu vejo é que, na verdade, hoje em dia, todos os dispositivos de rede, IoT, tudo que a gente vê no nosso mundo de tecnologia, hoje ele já vem com suporte nativo para os dois, IPv4 e IPv6. Né? Às vezes você tem essa liberdade de já definir automaticamente qual que é o padrão, o IP padrão, ou às vezes ele até já vem pré-configurado com suporte nativo default por IPv6, e se você não quiser, você vira para IPv4, por exemplo. Então, eu acho que a realidade hoje é que os dispositivos já suportam os dois cenários, e o que daí vai depender é a própria empresa, né, ou na sua casa, qual tipo de rede você está usando. E é interessante que, às vezes, por exemplo, no caso do usuário doméstico, a maioria de nós, a gente tem um roteador que vem do nosso provedor de internet, que você nem sabe a senha de administração, né, e ele já te dá a rede IP local, e às vezes você está usando IPv6 e nem está sabendo, né. Porque daí seus dispositivos IoT domésticos eles já se conectam automaticamente e você nem sabe qual IP que está usando. Então, muitas vezes, resumindo, muitas vezes isso já está tão nativo dentro da nossa rede local, dos nossos dispositivos, que às vezes já está usando IPv6 e a gente nem sabe. Então, acho que é por aí. Se alguém quiser completar.
A questão do NAT é cultural, né? O pessoal acabava se valendo do NAT como se fosse um firewall, como se tivesse, né? Eu estou dentro de um ambiente que não é atingível da internet, né? E eu acredito que, conhecendo a nossa cultura e falando aqui, né? Aquela história do que eu tenho que fazer para não fazer nada, a probabilidade de que os dispositivos utilizem um IPv6 dentro de um contexto local para que não tenha não sejam atingíveis, né, de fora da rede e continuem fazendo como fazem hoje, né? Tem que usar um serviço de nuvem comunicando de dentro para fora para que lá seja o hub, né, da visão do dispositivo fazendo push, já das plataformas que já foram implementadas assim dentro de um cenário de NAT, né? Quando a gente está falando de trânsito multimídia, facilita muito, né? Mas na questão de segurança, eu acho que é só um agravante, né? É mais um elemento aí para aumentar ainda mais a superfície de ataque, porque hoje depende, né? Para entrar num dispositivo desse, ou eu tenho que invadir a plataforma onde ele se conecta, que sempre é em nuvem, né? Na maioria das vezes, seja de câmera ou de dispositivo qualquer, né? Mas ele limita um pouquinho o ataque, a partir do momento que ele está disponível na internet realmente, interagindo, do jeito que a gente vê hoje, quantidade de vulnerabilidades, acho que foi até da própria WASP que saiu, eu não lembro do NIST, que saiu uma quantidade de 40 vulnerabilidades por dispositivo de IoT, né, em média. Então, é esse cenário, a partir do momento que tira o NAT, né, abre a cortina e está tudo exposto. Então, acho que é mais um desafio. Lincoln, agradecer a você, ao Renato, não sei se eu vou pronunciar certo, Ramses, Anchises. Muito obrigado, acho que uma salva de palmas.